né? Agradecimento por estarmos juntos, reunidos, para nos enriquecermos dos conhecimentos da doutrina espírita. Eu sempre repito que a melhor bênção que nós recebemos na encarnação atual é o conhecimento da doutrina espírita. Seria muito difícil para nós enfrentarmos as vicissitudes da vida se nós não tivéssemos o consolo do Espiritismo. E pensando em Espiritismo, nós pensamos em Kardec, o grande missionário que nos trouxe a doutrina espírita em obras escritas que ficariam para a posteridade sem nenhuma alteração, porque foi escrita por ele, diferente dos outros documentos religiosos que nós temos e que às vezes é tão difícil nós intuirmos a mensagem divina neles. E a doutrina espírita é muito clara. Por isso nós agradecemos a Deus sempre essa bênção. E nesse momento nós sabemos também a importância de estarmos reunidos numa comunhão de pensamentos, de vibrações, e nós vamos vibrar pela paz do mundo. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão sofrendo em provas que a gente nem imagina como deve ser difícil. Guerras, violência, narcotráfico. É muito triste ainda a situação de muitos dos nossos irmãos. Por isso nós temos que vibrar sempre em favor deles, principalmente por aqueles que ainda fazem as lágrimas, que ainda distribuem violência, porque nós sabemos pela doutrina espírita que são os mais necessitados e que também terão as suas provas, as suas expiações para encontrarem o consolo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos a presença de todos vocês, rogando a Jesus que ilumine todas as casas espíritas aqui representadas, que abençoe o trabalho de todos nós, que possamos perseverar e sempre, sempre estarmos juntos. Que Jesus nos abençoe. E assim seja. Eu tenho uma apresentação para fazer do nosso conferencista, que a gente conhece como Cosme da Kardec Pede, né? Mas tem uma biografia longa de trabalhos aí. Ele é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. É graduado em Física pela UFRJ. Foi professor universitário, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil. Ganhador do prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. É criador de tecnologias educacionais. Escritor e palestrante da filosofia e ciência espíritas, baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos. Fundador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e idealizador da Kardecpédia e Kardec Play, além de autor de vários livros que estão lá na entrada, que falam todos sobre a doutrina espírita. Nós podemos considerá-lo um
dos maiores conhecedores da doutrina espírita da atualidade. Por isso, para a gente é um prazer muito grande, porque todos nós somos estudiosos de Kardec e queremos um dia, né, ter esse conhecimento de citar revista espírita, né, seu Gabriel? É muito, com muita alegria. Cosme, que eu prefiro falar que já é amigo, que eu acho que amigo resume tudo isso que a gente está dizendo. Que você seja muito feliz e que tenhamos uma noite maravilhosa. Uma boa noite a todos. Inicialmente queria agradecer aos dirigentes da casa pela oportunidade de conversarmos sobre o pensamento e a obra de Kardec. Escolhemos aí como tema tratar de instruir e consolar. Nós estamos aqui numa caravana pelo interior de Minas e aqui em São Paulo e escolhemos falar sobre as mensagens do Espírito de verdade. Esse é o nosso propósito. Escolhemos falar aqui sobre 5 mensagens do Espírito de verdade. Em cada uma das casas que passamos, falaremos de uma mensagem. Amanhã também, pela manhã, estaremos falando também de uma mensagem do Espírito de verdade. Daqui a pouco entramos nisso. Eu queria rapidamente, eu sei que vocês já conhecem a Kardecpédia, mas como nós lançamos recentemente uma versão nova da Kardecpédia, principalmente nos aplicativos, lembrando que a Kardecpédia é um site, um aplicativo totalmente gratuito, vocês não pagam absolutamente nada para usar, então usem, abusem e divulguem. Tem também os aplicativos para quem gosta de usar no celular, é só entrar nas lojas, seja do Google, seja da Apple, baixa gratuitamente o aplicativo. Uma vantagem do aplicativo é que se você baixar os livros, você não precisa mais da conexão à internet para usar. Então, você, em qualquer lugar que você está, você tem todas as obras do Kardec à sua disposição. Bom, a Kardecpédia, ela está em 9 idiomas: português, francês, inglês, espanhol, alemão, chinês, simplificado, chinês tradicional, russo. Que a gente, quando criou o projeto com um grupo de amigos na nossa casa espírita, nós tínhamos a pretensão, né? Nós queríamos pensar um pouco mais longe de levar Kardec para o mundo, não apenas levar Kardec para o Brasil. O Brasil é um país que conhece Allan Kardec, mas o mundo precisava conhecer. Por isso o projeto está em vários idiomas, hoje 9 idiomas, e a gente espera em breve colocar também um 10º idioma, né? Que foi o nosso propósito, de colocar a Kardecpédia em 10 idiomas. E eu brincava na época que nós criamos o projeto, que eu pedi a Deus pelo menos 20 anos para colocar a Kardecpédia em 10 idiomas. E já são quase 10, já está em 9. Aí eu falei, Lília, vamos colocar o 10º idioma ano que vem? Ela falou, não, porque se você completar, quem sabe você vai embora. Eu falei, oh, meu Deus, eu não mereço ir embora. Quando estive muito doente recentemente, ela preocupada, eu falei, não se preocupa, o próprio texto do Evangelho diz, se fosse um homem de bem, teria morrido, então eu não vou morrer agora, né? Então, além de estar nos idiomas, vocês sabem que tem aqui busca, vocês podem buscar por uma palavra, por uma frase. E é interessante que às vezes a gente tem ido em alguns lugares, as pessoas falam, às vezes um orador espírita está falando, Kardec disse, ele está com o Kardecpédia e digita ali para ver se aparece. Porque tudo de Kardec está aqui, sem exceção. Todas as produções de Allan Kardec. São 22 livros, mais um catálogo de livros, que é seu último livreto de março de 1869, no próprio mês da sua desencarnação. Então, se você faz uma busca, por exemplo, supor que a gente quisesse estudar caridade, né, você faria uma busca e ele vai trazer em todas as obras de Kardec que tratam que tem caridade. Está vendo? Mas você não precisa anotar essa lista. Ah, eu gostei dessa aqui. Clica que já abre. Ok? Inclusive, a
gente pode aumentar aqui, embora não vou trabalhar isso, mas aumenta também para gente que já passou dos 30, né? Precisa, ou tem um braço curto, né? Precisa. Então, você consegue pesquisar a frase, palavra à vontade nas obras de Allan Kardec, todas elas sem exceção. Então, se você não achar aqui, é que não tem tudo que Kardec publicou. Há também um outro elemento curioso que as pessoas às vezes não prestam atenção. Suponha que você queira estudar o Livro dos Espíritos. Vamos estudar aqui juntos, o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental do Espiritismo. Foi a obra responsável pelo surgimento do Espiritismo. Kardec cria a palavra Espiritismo em francês. Ela não existia em francês. Há autores que acharam a palavra Espiritismo tinha em inglês, mas em francês não tinha. E era muito provável que Kardec não conhecia essa palavra em inglês. E ele vai dizer na introdução do Livro dos Espíritos, já no começo do segundo parágrafo, que o Espiritismo era a doutrina que estava apresentando neste livro, no Livro dos Espíritos, que contém a doutrina, é a única obra que tem a doutrina inteira, toda inteira. Todas as outras obras, como ele vai dizer no prefácio de cada uma delas, nada mais são do que aplicações e desenvolvimentos dos princípios e das leis que estão no Livro dos Espíritos. Então é a obra completa, por isso a obra mais importante. Graças a Deus que ele desenvolveu e aplicou nas outras, porque como uma obra sintética, densa, a gente pode ter dificuldade de estudar, e ele vem nos ajudando. E ele vai colocar no Livro dos Médiuns, no capítulo do método, que é o terceiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, ele vai colocar no finalzinho do capítulo quais as ordens que a gente tem que usar para estudar os livros, e ele coloca como obra fundamental, já no Livro dos Médiuns, a Revista Espírita. E se você pega esse livreto que eu mostrei ali, o catálogo, o último livreto dele, quando ele vai sugerir uma biblioteca, ele coloca obras fundamentais do Espiritismo, ele coloca todas as dele, inclusive a revista. Então a revista não é uma obra que você possa desprezar, ela é uma obra fundamental do Espiritismo. E essa é uma obra, e é a maior produção de Kardec, são 12 livros do tamanho do Livro dos Espíritos. Você imagina, a gente conhece mais os 5, não, mais conhecidos, que derivaram o quarto do Livro dos Espíritos, que é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu, Inferno, a Gênesis. Mas a Revista Espírita são 12 livros, e é uma delícia estudar a Revista Espírita, porque é uma revista em que ele vai estudando. Bom, suponha então que a gente quisesse estudar o Livro dos Espíritos. Vamos supor que você tivesse que estudar o item sobre Deus. Vamos pegar aqui Deus infinito. A Kardec pede a te dar aqui, não vou estudar, tá? Ela te dá aqui as 3 questões desse item, tem aqui, mostrar itens relacionados. Se você clica, ela abre as outras obras de Kardec que tratam desse item. Então, vamos pegar, talvez para eu poder aumentar, eu vou pegar só a pergunta 2 do item. Então, aqui, estão vendo? Conseguem ler daí? Está claro? Estão vendo? Essa é uma pergunta cuja resposta é difícil. Você deve entender por infinito. A primeira parte da resposta está no dicionário, porque não tem começo nem fim. A própria etimologia da palavra infinito, não fim. Mas olha a continuação: o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Teve um tradutor que mudou a resposta porque ele não entendeu. Ele botou assim: todo o desconhecido é infinito, e ainda botou uma notinha. Kardec estava falando, os espíritos estavam falando do universo. Não é isso. Porque era uma resposta difícil. Se você quisesse saber se essa tradução está boa, bastava colocar aqui, em inglês, português, francês, e comparar. Ele vai te dar lado a lado. Já que nosso objetivo não é estudar, ele vai dar em português e vai te dar o original francês. Então você pode até conferir a tradução. Poderia fazer também com inglês, espanhol, português, inglês, espanhol, russo, chinês. Você compara 2 idiomas quaisquer. Então você poderia ter examinado e ver que aqui em francês, quem sabe, francês é tudo que é desconhecido é infinito, quase literal. Bom, voltando aqui. Aí você fala, mas então o que é isso? Eu não vou explicar isso aqui, mas vocês podem fazer o seguinte: mostrar itens relacionados.
Tem um item na Revista Espírita em que Kardec explica a pergunta número 2. Então, se a pessoa tivesse lido a Revista Espírita, ela ia entender a pergunta número 2. Bom, você não precisa de novo escrever, né? Basta você clicar aqui, vai abrir o texto de Kardec explicando a pergunta número 2. Muita gente leu e não entendeu a resposta de Kardec. Eu tive que, num dos meus livros, eu tive que explicar a explicação de Kardec, para fazer ainda, para ficar mais fácil aí. Porque há muitas perguntas nos livros espíritos que são densas. Porque, como eu disse, é uma obra dos maiores espíritos, os mais elevados espíritos estavam por trás dessa obra. E o que caracteriza um espírito altamente elevado é escrever pouco e dizer muito. A gente que é espírito atrasado, né? A gente diz muito e não tem nada por trás. Nós somos pobres de conteúdo e a gente fala demais, escreve demais. Então é diferente. As mensagens na obra de Kardec, a maioria delas são muito curtas. Muito curtas. Porque é muito sintético, muito denso, muito bonito. Já já nós vamos pegar uma aqui do Espírito de Verdade e certamente eu não vou conseguir te dar conta dela em 2 parágrafos. Eu precisaria ficar com vocês aqui umas 4 horas para estudar poucas linhas, dada a profundidade da mensagem. Então, isso aqui então, só para vocês conhecerem um pouquinho, quem não mergulhou na Kardec. Tem também aqui, a seção de obras e documentos. Vale a pena, vocês irem aqui para quem quer, por exemplo, os originais franceses do tempo de Kardec. Não, eu quero pegar um original francês tal como Kardec publicou. Você pode ir ali, baixa em PDF a imagem daquele livro da época que Kardec publicou. Os livros espíritos foram 17 edições em francês, tem todas aqui. Da Gênesis são 5 edições, tem todas aqui. Então também tem isso, e tem outras coisas. O projeto Kardec Pede é um projeto muito extenso. Por exemplo, se você for estudar, estou encerrando para ir lá, porque senão eu não vou nem conseguir começar a mensagem. Diz a direção que eu tenho até 6 da manhã, não é? Se vocês aguentarem. Bom, por exemplo, se você pega aqui a Revista Espírita, olha, vou pegar aqui a revista, só para dar mais um exemplo para a gente encerrar. Por exemplo, aqui, vamos supor que você pegasse aqui, mês de janeiro, a revista é por mês, né? Se você abrir aqui, vamos pegar médiuns julgados, para dar um exemplo. Vou até ampliar aqui, para vocês verem o trabalho que nós estamos fazendo. Estão vendo aqui que tem uma aqui em azul? Kardec cita artigos e livros. Eu fiz a relação de tudo que ele citou na Revista Espírita. Ele dá em torno de 700 citações. Olha como esse homem leu. 700 citações. Nós estamos indo atrás dessas citações no mundo inteiro. E quando a gente acha, está aqui. Então, se você estiver lendo, ele está citando esse artigo dessa revista que existe até hoje, a Scientific American, nos Estados Unidos. Se você clicar aqui, eu não vou clicar, vai baixar esse texto da revista. Claro que está em inglês. É o original, tal como ele citou. Isso vale para um montão. Vocês vão encontrar aqui citações de N jornais franceses. Por que isso é importante? Provar que Kardec não inventou os fatos. Tem jornais que ele descreve fatos espíritas, de manifestação dos espíritos, muito antes do espiritismo. E eram jornais não espíritas, eram jornais católicos, jornais leigos, como Le Figaro na França, Patrie, vários outros jornais, para mostrar que os fenômenos espíritas estavam presentes no mundo, sempre estiveram como estão hoje. Quem está na casa espírita está acostumado a conversar com os espíritas. Mostrando que Kardec não inventou os fenômenos. Ok? Então isso é um dado importante. Bom, tem muito mais aí na Kardec Pede. Apertei, ele já baixou o artigo aqui da Scientific American, mas eu não vou abrir não. Bom, era só isso que eu queria só lembrar. O que a Kardec Pede pode ajudá-los, quem quer estudar Kardec com mais profundidade. Então, o nosso tema é Instruir e Consolar, que é o texto, o
início de uma mensagem do Espírito de Verdade. Mas antes de entrar na mensagem, a gente tem que falar um pouco desse Espírito de Verdade. Quem é esse Espírito de Verdade? Por que ele é tão importante? Então isso é algo muito especial e que muita gente tem esquecido de dar valor a esse Espírito, o que me levou a escrever o meu último livro, que foi o livro que mais me emocionou de escrever, que é o livro exatamente sobre o Espírito de Verdade. O nome Espírito de Verdade aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Quem se recorda aí de ler o Novo Testamento, se for ler o Evangelho de João, o evangelista João, ele coloca lá no Evangelho uma passagem sobre uma promessa de Jesus, em que Jesus promete que enviaria o Consolador, o Espírito de Verdade, que ficaria eternamente conosco, que restabeleceria todas as coisas, etc, etc. Então essa é a primeira vez em que essa expressão Espírito de Verdade aparece no mundo, ok? Eu me recordo na minha juventude, e durante um bom tempo ainda, eu ouvia oradores espíritas falarem que o Espírito de Verdade era o conjunto dos espíritos que respondem à obra de Kardec. Então, era muito comum eu ouvir no meu tempo de mocidade, depois um pouco mais, o livro dos Espíritos, Kardec perguntava, o Espírito de Verdade respondia, porque era o conjunto dos espíritos. Isso é absolutamente falso, isso não é verdade. Se a pessoa tivesse lido a revista espírita, verificaria que isso é falso. Lá na revista espírita, um leitor manda uma carta para Kardec, dizendo que um espírito tinha dito isso para ele. E ele diz, não, de jeito nenhum, o Espírito de Verdade é um nome próprio, nome de um único espírito, altamente evoluído, que raramente se comunica. Então Kardec tira já na revista essa hipótese de que seria o conjunto dos espíritos. Aliás, se a pessoa tivesse estudado com mais atenção a revista espírita, ela viria mais em algumas perguntas e algumas respostas dos espíritos, que você sabe até lendo a revista qual foi o espírito que respondeu. Às vezes aparece no livro dos Espíritos o nome do espírito que respondeu. Por exemplo, pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, sobre a doutrina do anjo guardião, coisa mais linda. Quem assina lá é São Luís e Santo Agostinho. Então, às vezes tem respostas que você, ou Kardec não colocou ali o nome do espírito, ou você vê na revista algumas vezes o nome aparece, outras vezes não. Você não sabe qual foi o espírito que respondeu. Ao ler a revista, você fica encantado de ver a presença desse Espírito de Verdade nas sessões da Sociedade Espírita de Paris. Os Espíritos descrevem ele presente, inspirando os outros Espíritos. Inspirando os outros Espíritos. Sempre no alto. Às vezes a descrição assim, estava ali Lázaro, estava ali São Luís, Santo Agostinho, eu, Espírito de Verdade, acima de todos. Então você vai encontrar a presença marcante desse Espírito o tempo inteiro. Desde o início, quando Kardec começa a tomar contato com os fenômenos espíritas, lá no ano de 1855, não havia nem escrito ainda o Livro dos Espíritos, que vai ser de 57, já tem a manifestação do Espírito de Verdade, se dirigindo a ele. Bom, então, a pergunta é, quem é esse Espírito? Já que Kardec textualmente não disse, é fulano. Aí vocês vão entender daqui a pouco porque ele não disse. Mas eu vou fazer um desafio com vocês. Eu vou colocar aqui mensagem do Espírito de Verdade e outros Espíritos falando do Espírito de Verdade. Eu quero que vocês digam quem ele é, tá bom? A partir do que eu vou mostrar aqui, ok? Bom, essa é uma mensagem importantíssima do Espírito de Verdade. Está na Revista Espírita de dezembro de 1864. Revista Espírita, você sempre tem que ter referência assim, é o ano e o mês, porque eram fascículos mensais. Kardec publicava todo mês a revista daquele mês. No final do ano juntava tudo, os 12 meses, dava um livro que ele chamou Revista com o Ano. Revista Espírita 1858, Revista Espírita 1859. Era a reunião dos 12 fascículos mensais daquele ano, ok? Então, revista de 64, dezembro, há uma comunicação cujo título é A Propósito da Imitação do Evangelho. Por que esse título? Porque neste ano de 1864,
Allan Kardec publica a primeira edição do que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa primeira edição tinha o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. No ano seguinte, 65, Kardec resolve publicar a segunda edição. Ele troca já o nome, ele bota Evangelho segundo o Espiritismo na segunda edição. No ano seguinte, ele constrói a edição definitiva, que manteve o nome Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo pequenas alterações na segunda edição. Então, a edição que está na Kardecpédia, que está traduzida aí, aqui deve ter em todos os lugares, é uma edição baseada na terceira edição, que foi a edição definitiva com o nome Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só para situar o contexto. Então, o Evangelho surge, o Espírito de Verdade dá essa mensagem e Kardec publica. Um novo livro acaba de aparecer, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Tenha dúvida de quanto é brilhante essa obra, né? Quando a gente estuda, é um roteiro incrível de como viver melhor, seja na Terra, seja no futuro. A obra é extraordinária, para mim, a obra que tem as mensagens mais profundas que eu já li na minha vida. Não tem livro igual. São as mensagens mais ricas e mais profundas já escritas, porque foram os maiores espíritos, do ponto de vista evolutivo, os mais evoluídos, que colocaram mensagens ali. Fora Kardec. É uma coisa que às vezes a gente não para pensar, e vocês vão entender daqui a pouco a importância de Kardec. Se você pega os 22 livros, eu não fiz a conta exata, mas por alto eu acho que dá uns 80% é texto escrito por Kardec. E a gente não para pensar isso, já basta vocês vão entender por quê. Ok? Aí esse Espírito diz assim: um novo livro acaba de aparecer, é uma luz brilhante, há 18 séculos vim. E ele já disse quando esteve aqui. É o Espírito de Verdade falando, há 18 séculos vim. Escreveu isso em 1864, então você vai dizer, ele veio no tempo de Jesus. Ele estava lá quando Jesus estava encarnado. Ok? Estava ele lá. Aí, por ordem de meu pai, ou seja, ele não veio como a gente, quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, o item exatamente sobre a escolha de provas, nós vamos perceber que nós viemos por escolha nossa. Nós escolhemos nossas provas, nossas expiações, claro, com a permissão de Deus, mas não por ordem de Deus. Esse Espírito veio por ordem de Deus. Olha o que é isso. Depois diz mais: trazer a palavra de Deus aos homens de bondade. Ou seja, ele não veio trazer só a sua palavra, ele veio trazer o quê? A palavra de Deus. Então, a seu pensamento é a própria lei de Deus. A verdade pura e simples. Ok? Aí ele continua. Eu pulei ali, porque o objetivo não era ler a mensagem inteira. Há várias moradas na casa de meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Há várias moradas na casa de meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Você já consegue mais ou menos saber quem ele é ou não? Essas palavras o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Daqui a pouco, quando a gente entrar na mensagem Instruir e Consolar, você vê de novo a marca de quem é. Todas as mensagens dele têm a marca de quem ele é. Ok? Já começaram a suspeitar de quem ele é? Já? Bom, eu vou aqui mostrar uma outra passagem. Vamos aumentar as evidências para que vocês fiquem mais seguros em tentar dizer quem ele é. Isso aqui é uma mensagem muito importante do Espírito Hahnemann, criador da homeopatia. Espírito Hahnemann, depois de sua morte. Espírito, não encarnado. Nesse título, um caso de possessão, senhorita Júlia, essa mensagem é muito importante. Grave, revise Espírita, janeiro de 64, porque muita gente, quando vai ler, por exemplo, o livro dos médiuns, capítulo da obsessão, vê lá Kardec deixando de lado a possessão. Depois, em A Gênese,
que é de 68, 7 anos depois, o Livro dos Médiuns é de 61, a Gênesis é de 68, ele tem um item chamado obsessão e possessão. Aí a pessoa fica, peraí, Kardec abandona a possessão aqui e trata de possessão na Gênesis, dizendo que há possessão. Ele explica nesta mensagem por que ele fez essa mudança. Como ele recomendou que a revista faz parte das obras, ele não ia repetir. Ele pressupõe que todo mundo que estudou já sabe por quê, que havia de fato possessão, o que era essa possessão, portanto a obra Gênesis não entra em choque com o Livro dos Médiuns, porque ele já havia esclarecido isso na própria revista espírita. Mas quem não leu a revista pode achar que haveria aí alguma contradição entre o que ele disse em 61 e o que ele disse em 68. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é a frase negrita. É o Hahnemann dizendo o seguinte: falando do direito que o Espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Bom, o Hahnemann está dizendo que quem governa esse nosso planetinha é o Espírito de verdade. Não sou eu, é o Hahnemann. Podem anotar, pegar e olhar no original francês, que está exatamente assim. Então a gente já sabe. Ele disse: há muitas moradas na casa do meu pai, há 18 séculos. Ele é que dirige o planeta, Espírito de verdade. E vamos colocar mais um pouquinho para vocês guardarem um pouco mais. Olha o que alguns espíritos disseram desse Espírito de verdade. Nossa ação, falando para Kardec, mensagem pessoal, ele diz assim: nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Estou dizendo que a atuação junto a Kardec era constante, ele não pode negar. Você vai ler a revista, vê ele zelando pela saúde de Kardec. Você vai ver esse espírito inspirando os outros espíritos no que eles deveriam dizer. Há espíritos que se comunicam dizendo assim: segundo por ordem do Espírito de verdade, pede para eu dizer isso. Agora, uma outra frase, só tirei frases. No meu livro Espírito de Verdade, eu pego tudo que tem sobre o Espírito de Verdade nos 22 livros de Allan Kardec. As provas são muitas de quem é esse Espírito. Eu escolhi apenas algumas aqui. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós. Mais um adjetivo. Disse: há muitas moradas na casa do meu pai, veio por ordem de Deus trazer a palavra de Deus, é o mestre de todos nós. Vocês já estão mais ou menos chutando o nome de quem possa ser? Precisa de mais prova? A gente diz, né, que quem sabe ler, o pingo é letra. Aqui no caso não é um pingo, são muitas frases. Quem é? Jesus. E agora, por que Kardec não disse? Porque eu vou mostrar agora, ficaria muito chato ele dizer. Eu vou mostrar para vocês agora. Por quê? Olha por que ficaria tão chato. Quando Kardec vai a Lyon, ele foi a Lyon, foi a Bordeaux, ele viajou durante o período em que ele estava encarnado, e ele fazia discursos. Era algo muito, muito gostoso naquela época. A gente sente falta disso, né? Porque às vezes nós vamos visitar uma pessoa ou um grupo de amigos e todo mundo está preocupado ali em jogar a conversa fora e comer, né? Naquela época era mais gostoso, né? O anfitrião fazia o discurso recepcionando o convidado. Em geral, discursos intelectuais. Não era: obrigado por você estar vivo, seja bem-vindo. Não. O convidado fazia discurso. Os discursos de Kardec nas viagens são uma das coisas mais lindas. Vale a pena ler na revista esses discursos. São extraordinários. Então ele vai fazer um discurso, e num trecho do discurso ele diz o seguinte, só peguei um trechinho: eis acerca deste assunto que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Bom, o que é guia espiritual? Na nomenclatura de Kardec, nas obras de Kardec, são 3 expressões para designar a mesma função:
guia espiritual, espírito protetor, anjo guardião. Você já imaginou? O anjo guardião de Allan Kardec era Jesus. Só para a gente ter uma ideia, eu acredito que vocês já sabem, mas me perdoe repetir, porque também está gravando, né? O que é o anjo guardião? A doutrina do anjo guardião é apresentada com maestria aí no Livro dos Espíritos. Anjo guardião é um espírito no mínimo da segunda ordem. Lembra que na escala espírita ele tem 100 do Livro dos Espíritos? Kardec dividiu os espíritos de acordo com o grau evolutivo em 3 ordens e 10 classes. Primeira ordem, espírito puro ou perfeito. Dizer espírito perfeito, dizer espírito puro, sinônimo. Designa a mesma ordem. Classe única, só tem uma classe. Kardec não classificou espírito puro, porque nem poderia. Não há nem categorias para você criar diferença entre eles, não faz nem sentido. Depois, a segunda ordem são os espíritos bons. Cuidado, não são as boas pessoas. Esse bom aí não é adjetivo. Espírito bom é um nome de uma categoria de espírito. E depois, a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Cuidado, não leia também imperfeito como adjetivo. Por quê? Porque se imperfeito fosse adjetivo, só podia ter 2 ordens, os espíritos perfeitos e os imperfeitos. Tem 3. Então, imperfeito aí não é não perfeito, porque os espíritos bons também não são perfeitos. Perfeito é só a primeira ordem, ok? Mas os espíritos bons, quando vai ser explicado a doutrina dos anjos guardiões, também são chamados de espíritos elevados. Os elevados são os bons ou os puros. Kardec tem dupla classificação dos espíritos em sua obra. Ou classificação ternária, puro ou perfeito. Perfeito, bom e imperfeito. Ou classificação binária, elevado ou superior e inferior. O elevado é o bom ou puro, o inferior é o imperfeito. Então você tem a correspondência entre as 2 classificações que ele dá dos espíritos. O que são os espíritos bons? Já que eles são principalmente os anjos guardiães dos espíritos imperfeitos. Ok? Eu costumo brincar, acho que alguém já viu essa brincadeira, eu vou fazê-la de novo aqui, me perdoe. Eu vou fazer uma pergunta para saber se tem um espírito bom aqui entre vocês. Pode ser? Pode? Vocês topam? Com uma pergunta só, eu vou descobrir se tem um espírito bom aqui nesse ambiente, ok? É encarnado, não estou falando desencarnado. Tem nossos anjos guardiães aqui, está cheio de espírito bom aqui. Ok? Vocês topam? Se vocês responderem sim para a minha pergunta, vocês são da terceira ordem. Vocês estarão no meu time, junto comigo. Não vou estar sozinho. Vocês são imperfeitos. Se vocês responderem não, se alguém responder não, é espírito bom. Ok? Topa? Então vamos lá. Vocês sentem, sentir. Não é pensar, sentir. De vez em quando. Não precisa ser sempre, pode ser de vez em quando. Tristeza, ciúme, raiva, ódio, revolta. Mágoa. Sim? Todo mundo? Não tem nenhum espírito bom aqui encarnado? Então dá para você ter uma ideia o que é o anjo guardião. É um espírito altamente elevado. Então não adianta você imaginar uma 4ª ordem. Mas eu sou muito ruim. Não tem 4ª ordem, tem terceira. Você está na terceira ordem. O seu anjo guardião é da 2ª ordem. Altamente evoluído. Aí não para pensar nisso. E a gente não usa essa lei natural, porque isso é uma lei natural, a lei do anjo guardião. Por quê? Porque quando você vai ler a doutrina apresentada, você vai ver que São Luís e Santo Agostinho colocam que eles estão por ordem de Deus, desempenhando uma missão dada por Deus. Bom, isso é outra maneira de dizer que é uma lei de Deus. Lei de Deus é o que Deus ordena. Então é uma missão que eles cumprem. E graças a Deus, você já imaginou um espírito imperfeito sendo o anjo guardião da gente? Imagina olhar para o cosmos, eu falo uma coisa, penso, tento te orientar, tu vai para o outro lado. Mereceu um cascudo, né? Ele não tem emoção ruim, as chamadas paixões, só tem as boas paixões.
Não tem as chamadas paixões ruins. Então, muito além ainda da gente. Se você der um chute na canela de um espírito bom, ele vai sentir dor, mas ele não vai ficar com raiva. A gente sente dor, mas primeiro já vem a raiva. A vontade de torcer caridosamente o pescoço da pessoa, caridosamente, porque a gente é espírita, né? Não é assim? Mas vem aquela coisa, né? Alguém te dá uma fechada no trânsito, você solta caridosamente aquela palavra bem amiga para ele, né? Esse é o espírito perfeito. Tem desejo do mal. O espírito bom nunca tem desejo do mal, somente desejo do bem. Aí você olha a escala espírita, 3 ordens, 10 classes. Primeira classe, espírito puro, que é o mais evoluído de todos. Pior de todos, espírito impuro, que é o pior de todos da terceira ordem. E o número 2 é chamado de espírito superior. Kardec era um desses. Acima dele, só espírito puro. Aí a gente vai entender por que Kardec foi, no meu entender, o maior intérprete do pensamento de Jesus. Aquele que melhor conseguiu entender o pensamento de Jesus. Por isso a responsabilidade dele de escrever em francês a maior parte da doutrina espírita. Ele vai dizer, capítulo 1 da obra Gênesis, item 13, pode anotar, capítulo Caráter da Revelação Espírita, item 13, chega em casa e olha, ele vai dizer que o Espiritismo tem um duplo caráter, ele é ao mesmo tempo divino e científico. E ele vai dizer que os Espíritos deram os pontos fundamentais, os princípios, mas a elaboração é trabalho do homem. Ele podia ter dito dele, né? Elaboração do trabalho do homem, os Espíritos deram os princípios, inspiraram, mas quem elabora foi o homem, foi ele. Por isso ele pode botar o nome dele como autor nos livros, né? Não poderia, seria desonesto. E a gente não tem valorizado Kardec como devia, infelizmente. Tem pessoas que ficam dizendo que Kardec está ultrapassado e vão deixando Kardec de lado. Não estudaram a ele esse espírito, não viram a grandiosidade desse espírito. No começo, na construção do espiritismo, o Espírito de Verdade disse para ele que ia dar 15 minutos por dia para ele poder conversar mais especificamente. Ele falou, no começo foi preciso, depois não precisou mais, porque a sintonia era tão grande entre os dois, que por inspiração, já que Kardec não era médium no sentido ostensivo da palavra, no sentido usual da palavra, ele não era médium, psicógrafo, psicofônico, vidente, ela era médium no sentido que a gente chama genérico da palavra, que todo mundo sofre influência dos espíritos. Kardec no livro dos médios 2 conceitos da palavra médium, item 159, e depois ele explica no item 82. Médium, no sentido de ser médium psicógrafo, psicofônico, vidente, etc. e tal, depende de uma disposição orgânica do organismo, do corpo. Enquanto receber a influência dos espíritos, tem inspiração, tem intuição, todos nós somos médiuns nesse sentido. Então esse é Allan Kardec. Bom, ele não ia poder dizer que o Espírito de Verdade era Jesus, mas eu disse que ele é meu anjo guardião, o pessoal vai me queimar, enforcar, picar, enterrar, fazer tudo com ele, porque ele não tinha essa vaidade, essa pretensão, mas ele deixou que o próprio Espírito de Verdade se apresentasse e que outros espíritos falassem do Espírito de Verdade. Ele ficou na dele, ok? Bom, agora nós vamos começar. Jesus Cristo, não dá para parar o relógio, não? Vamos entrar agora um pouquinho, pelo menos, nessa mensagem, como todas as mensagens são belíssimas. Vamos ver aqui a primeira mensagem. Nós começamos às 20. Mais uns 10 minutos, pode ser? Não, nós começamos depois de 20. Eram às 8h20, não foi? Vocês aguentam então 1 hora até 9h20? Aguentam? Ah, senão vocês avisam, eu paro, mas a 8h20 a gente para, 9h20. Ele diz assim, ó, venho instruir e
consolar os pobres desertados. Ele aqui está dizendo o papel dele e do Espiritismo. Instruir é falar a razão, é apresentar a verdade. E há algo muito curioso: a própria verdade contém em si elementos para o coração. Consolar é falar o coração. Então ele veio ao mesmo tempo apresentar a verdade, mas uma verdade que consola. Só parar para pensar um pouco. A mãe perde um filho. Como a verdade consola? Você não perdeu seu filho. Seu filho está vivo. Ninguém morre. A morte não existe. E mais ainda, você pode conversar com ele. Se você for médium ostensivo pela mediunidade, diretamente. Se você não for, pela intuição, pela inspiração, durante o sono, você pode interagir com ele. Porque ele não desapareceu, ele está ao seu lado, ele acompanha, ele continua vivo. Olha, eu não sei o que consola mais, né? Há pessoas que quando vão visitar um conhecido, que perdeu um ente querido, dizem assim, estava na hora dele ir. Eu não sei se isso é consolo, não. Porque aí eu ia dizer, estava na hora dele ir, por que não estava na hora do vizinho? Porque do meu, o maior consolo é dizer, não tem morte. Não existe a morte. A verdade é que nós não somos este corpo. Leve isso a sério. Eu brincava ontem na casa espírita que eu adoro o espelho, né? Porque eu olho no espelho, gente, eu adoro. Porque eu vejo que cada dia eu estou pior. Porque o corpo morre cada dia. Todo dia ele está morrendo. Aí eu olho e digo, Senhor, graças a Deus eu não sou esse corpo. Eu sou uma alma imortal. Isso dá uma alegria. Você fica animado. Deixa eu continuar. Você vai querer uma hora desaparecer. Vá. E às vezes a gente pensa, não demora muito não. Mas aí você lembra assim, nossa, ainda tem tanta coisa para aprender. É melhor demorar um pouco. Porque a gente sabe que o suicídio é um crime perante Deus. Porque este corpo não nos pertence. Paremos para pensar nisso. Se vocês duvidam, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima do Espírito Pascal, que foi um grande matemático, físico e filósofo francês, lá do século XVII. Tem uma mensagem do Espírito Pascal, que vocês podem botar na Kardec, pede a verdadeira propriedade, coisa mais linda. Ele começa dizendo assim, do que você encontra ao chegar, e o que você deixa ao partir, não tem você a propriedade real, você é apenas um usuário. Por isso eu não tenho direito de destruir a minha vida. Meu corpo não me pertence, pertence a Deus, que eu encontrei aqui ao chegar. Eu deixo ao partir. Então, se eu sou usuário, é como alguém que aluga um apartamento, ele pode destruir o apartamento dos outros? Não, é dele. Só compete a Deus dizer, acabou meu filho, vem embora. Vem embora. Porque ele é o proprietário, não sou eu. Olha como Pascal é lúcido. Enquanto eu chegar e deixa eu partir, não me pertence. Você é usuário. As posses, os bens materiais que a gente conquista não nos pertencem. Por isso tem que fazer bom uso. Porque você vai ter que responder pelo mau uso que fez, os recursos que foram colocados à sua disposição, que não lhe pertencem. Você não tem a propriedade real, definitiva. Você é usuário, você não leva? Se você tivesse a propriedade dos bens materiais, você levaria contigo. Você não leva, não lhe pertence. Você deixa aqui. Não faça bom uso do corpo e bom uso de todos os recursos que você obtiver. Ao seu título, você não leva. E Pascal vai dizer, não vou te perguntar se você é rico ou pobre, se você tem título ou não tem título. Tens virtudes. Os valores são os da alma, não são os do corpo. Olha a lucidez. Bom, e ele continua, venho dizer-lhes que elevem os pobres deserdados. Quem são os pobres deserdados? Ele explica isso também numa outra mensagem, quando ele fala daqueles que não seguiram o caminho reto. É a mensagem anterior, assim, que não seguiram o caminho reto e largo, que
que leva ao reino de meu Pai, que é o caminho daquele que cumpre a lei de Deus, e se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Impiedade aqui não é compaixão, impiedade é devoção, falta de devoção. Em francês existem duas palavras diferentes, pitié e piété, para designar diferentemente compaixão e piedade, pio de piedade, de devoção. Então, aqueles que deixaram de ser devotos a Deus, deixaram de cumprir a lei de Deus. Jesus veio para nós, espíritos imperfeitos, não para espírito bom, já está no caminho, nem ainda para espírito puro. Ele veio para a terceira ordem, somos os pobres desertados, que ao invés de continuarmos seguindo o caminho que leva a Deus, a gente resolveu pegar atalho, e esqueceu que os atalhos são piores do que o caminho reto lá. Os atalhos são tortuosos, cheios de espinhos, de provas, de expiação, que nós escolhemos, porque fomos criados simples e ignorantes. Começamos a aprender a lei de Deus e resolvemos não seguir, o problema nosso. É para ele, para nós que ele veio. E agora essa frase é monumental, olha. Venho dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas. Olha que frase, gente. Olha, você está com uma prova difícil, está dessa altura, né? O que você tem que fazer? Pegar a resignação e levar à mesma altura. A prova piorou. Subiu, ficou mais pesada, maior. Você tem que pegar a sua resignação e levar à mesma altura. Aí você fala, mas o que é resignação? Toda palavra importante no contexto espírita está explicado na obra espírita, gente. Muito cuidado, não vá só para o dicionário. Então, por isso é bom a Kardecpédia. Bota a resignação na Kardecpédia lá e você vai encontrar uma mensagem extraordinária do Espírito Lázaro, cujo título é Obediência e Resignação. E Lázaro explica o que é essa virtude. Ele vai dizer que a obediência é o consentimento do coração, da razão, é a razão que diz sim, e a resignação é o consentimento do coração. Se você for olhar a literatura filosófica tradicional, ou mesmo a teológica, resignação não era considerada virtude, porque considerava a resignação uma submissão triste. É quando você aceita sem aceitar, você aceita com revolta, indignado de ter que passar por aquilo porque você não consegue escapar. Isso não é resignação no sentido espírita. Resignação é aceitar alegremente, é o coração de sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, com alegria, não é de boca para fora. Então, por exemplo, você está doente, foi ao médico, aí o médico faz os exames e você está com uma doença grave. Aí você alegremente, sim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Alegremente, sem revolta, sem indignação, sem queixume. Aí você busca o tratamento. Lei de conservação, isso aqui é uma ferramenta, eu só posso ir embora quando Deus quiser, então eu tenho que zelar por ela. Então vou lá, o médico orienta, a medicina, eu vou fazer o tratamento. Faz o tratamento, volta ao médico e ele fala assim, olha, sinto dizer, mas sua doença piorou. Sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, com um sorriso no coração, não é da boca, mas lá dentro revoltado, porque não é com a sogra, com o vizinho, com aquela pessoa que eu não gosto, não, alegremente, Senhor, seja feita a vossa vontade. Até porque, qual é a pior coisa que pode acontecer? Morrer, mas não tem morte. Espiritinho na tua mão. Aí você vai no médico, você tem uma semana de vida, graças a Deus, Senhor. Mas aí, se o médico ficou curado, você diz, graças a Deus, Senhor, de vontade dele. O filósofo René Descartes, que eu trabalho no meu livro de Paixões, de Descartes a Kardec, ele tem uma frase admirável. Descartes viveu, escreveu um livro sobre paixões, que para mim é a obra-prima, e o Espiritismo veio complementar, 200 anos antes de Kardec. O livro é de 1649. Ele diz assim, naquilo que dependa de você, seja virtuoso. Do que não dependa, rejubile-se. Não dependeu de você.
estabeleceu, todo o corpo vai morrer mesmo, cedo ou tarde. Sem o Senhor, que seja feita a vossa vontade. Ou eu não estou levando a sério a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e depois nos atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. Ou eu levo isso a sério, ou não entendi o Espiritismo. Soberanamente justo e bom. Então ele sabe, mas a gente quer dar uma de Deus, né? A gente quer encontrar um jeito de dizer: está errado, Senhor, porque a revolta é uma forma de dizer que está errado Deus. O queixume é uma forma de dizer que Deus errou comigo. Então eu não entendi Espiritismo. Se a gente entender o Espiritismo, ele é a inteligência suprema, ele é soberanamente justo e bom. Naquilo que não dependa de mim, eu tenho que alegrar, porque é a melhor escolha, porque a escolha dele é muito melhor do que a minha. Às vezes eu quero continuar vivo, ele diz: não, vem embora. Eu vou questionar a escolha dele? Ele sabe mais que eu. Ou então ele quer que eu continue, eu falo: eu quero ir embora. Não, se ele quer que eu continue, eu vou continuar alegremente. A gente não leva Deus a sério. Lamentavelmente, a gente é vaidoso, orgulhoso, acha que sabe mais, se revolta. Então a gente não aprendeu a elevar a resignação ao nível da prova. Prova dificultou? Resignação, que é dizer com o coração: seja feita a vossa vontade. Todo dia treinando, porque a gente é espírito inferior. A gente traz uma vida de queixume, de reclamação, de indignação. Durante muitas existências, temos que treinar a resignação. No começo é de sim, Senhor, com um sorriso amarelo. E todo dia treinando, uma hora você vai dizer sim, Senhor, com um sorriso melhor. Por quê? Ele continua. Gente, olha essa frase. Que chorem. Mas se você é resignado, o seu choro não é de revolta, é de lavar a alma. E ele justifica aqui, ó. Olha que frase. Quando a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Para pensar nisso. O que foi o Jardim das Oliveiras? O local que começa o suplício material, físico de Jesus. Quando ele é traído, depois preso, crucificado, etc. Para ele essa dor foi sagrada. O que é sagrada? É boa, mas ele não merecia, nem precisava. Ele era um espírito puro ou perfeito. O que caracteriza um espírito puro ou perfeito, moralmente falando? Não tem mais necessidade de provas nem expiações. Para explicar isso na escala espírita: espírito imperfeito tem necessidades de provas e expiações. Espírito bom, só prova, não tão expiação, porque não deseja o mal, não faz mal. Expiação é o resultado do mal praticado. Eles não praticam o mal, só estão em prova. Prova é para aprender e crescer. Espírito puro não tem que aprender nada, não tem que crescer nada, já está no ápice, não tem prova nem expiação. Então Jesus, que não precisava sofrer, não merecia sofrer, disse que a dor foi sagrada. Sagrada é divino. Se ele disse que não precisava de nada disso, que era sagrado, e a gente que precisa da dor como experiência de prova e expiação, o que a gente tem que dizer? Ó, se ele disse que é sagrado, sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque se para ele era sagrado, o que é que tem que ser para nós? É muito mais que sagrado. Graças a Deus, Senhor, traga mais, porque a gente precisa, a gente tem necessidade. Olha que fantástico. Mas que espere, né? Porque se o indivíduo foi resignado, ele tem algo especial, ele atrai os bons espíritos. O seu anjo guardião tem acesso a ele, ao seu mundo interior. Então ele consegue receber aqueles influxos, aqueles fluidos que aliviam a dor, a tensão. Faça o teste. Quando você estiver numa situação de dor física, ora com sinceridade ao anjo guardião. Abra o coração, pratique a resignação, você vai ver como é que a dor fica tão leve, tão suave, tão leve. Eu faço essa experiência há anos na minha vida. Eu digo, depois que aprendi Espiritismo, eu não durmo sem orar o meu anjo guardião, não acordo sem orar o meu anjo guardião, e durante o dia,
Várias vezes. E você sente a presença, e olha que eu não sou médium no sentido usual do termo. Eu sou médium como todo mundo é, de receber inspiração, mas não médium, psicógrafo, psicofônico, audiente, falante, nada disso. Mas a gente sente a presença, todos nós, quando paramos para notar, como nos abrindo o coração, aquela prece que você... Aí Santo Agostinho vai dizer, a prece é o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo da paixão, né? Você está com raiva, uma paixão, porque alguém lhe ofendeu, lhe traiu, lhe magoou, é o momento de orar. E você vai ver que esse orvalho divino cai sobre vós, e o calor da paixão que é algo corporal, tem causa no corpo, na matéria, não é só na alma, ela é um elemento que a alma sente, mas cuja causa é um misto de alma e corpo. Por isso você pode tomar o remédio e se acalmar. Mas se você não tratar a alma, passa o efeito do remédio, volta a emoção. Mas ela tem uma causa múltipla. Ocorre na alma, mas tem influência do corpo, ou dos fluidos. Então, quando você ora, diz Santo Agostinho, vem esse orvalho divino, e você que estava com muita raiva, fica só com um pouquinho que você controla. Por isso que os Espíritos vão, ao explicar a paixão no Livro dos Espíritos, lá nas perguntas 908, 900, ele vai dizer, a paixão é como um corcel, um cavalo por sangue, que só tem utilidade quando você governa. Se você deixa a paixão te dominar, olha, vai vir muito problema. Então controla, não deixa ela dominar. E para controlar, o melhor recurso é o da prece. Então veja, os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas, mas para aquele que é resignado, porque o não resignado, revoltado, ele atrai os piores tipos de espírito, ele atrai os revoltados, aqueles que têm ódio no coração contra Deus. Os bons espíritos não conseguem chegar nele, porque ele cria uma barreira pelo próprio desejo, pela própria vontade. Então ele não consegue ter esse consolo, essas lágrimas enxugadas pelos bons espíritos. Por quê? Porque ele não permite isso, ele está revoltado, indignado, ele se une a esse espírito e a dor fica pior. Bom, você já deve ter tido essa experiência, né? Quando você está com dor, se alguém lhe irrita, ela aumenta, né? Está sentindo uma dor, vem alguém e começa a te provocar, você percebe que ela aumenta. Aí você quer se afastar, quer ir para um canto, ficar quietinho. Por quê? Porque esses espíritos revoltados, eles aumentam a paixão da raiva, estimulando fluidicamente, já que ela tem um componente também orgânico. Eles estimulam e você passa a demorar para sair daquele estado. É hora da prece. Então veja, que coisa linda, né? Veja como o Espírito de Verdade consegue dizer pouco, escrever pouco, para dizer tanta coisa importante para nós, né? E aí ele continua: obreiros, traçai o vosso sulco. Lembra? O sulco é aquele buraco, aquela cova que você faz quando está arando, né? Para depositar a semente, né? Ele está nos convidando agora a traçar esse sulco na intimidade, porque ele quer depositar uma semente ali que tem que crescer. E a gente, essa metáfora da jardinagem que ele usa, eu explico, tem outras mensagens também que outros espíritos usam a mesma metáfora da jardinagem. É lindo, extraordinário. Por quê? Para pensar essa metáfora. Você tem que arar, tem que ser trabalho seu trabalho, de traçar, de se abrir para que a semente veja. E para você arar, e para você, depois que você planta, você tem que cuidar com as ervas daninhas, né? Não é assim? E as ervas daninhas são essas paixões ruins, o orgulho, a inveja, o ciúme, a mágoa, que se você deixar, vai matar a semente que será depositada. Já paramos para pensar nisso? E ele diz: recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Olha, como é lúcido, né?
Porque para você fazer com que essa semente da lei de Deus, que Ele deposita em nós, cresça, quanto a erva de orgulho, de ciúme, de inveja, a gente tem que arrancar. E como isso é demorado, é passo a passo, eu tenho que continuar fazendo isso hoje, amanhã, depois de amanhã, porque não é um processo em que eu arranco o orgulho de uma vez só, que eu arranco o ciúme de uma vez só, é um processo. Recomeçar e no dia seguinte o labor, o trabalho que você já começou, porque a erva cresce de novo. Você tem que estar ali o tempo todo em vigilância. Por isso que Santo Agostinho, no item 919A do Livro dos Espíritos, no item A, ele vai falar do autoconhecimento, ele vai dizer para você fazer todo dia o exame do que você fez naquele dia. Então você vai hoje à noite examinar como foi o seu dia de hoje, para amanhã não repetir o erro. Chega amanhã à noite, você examina novamente aquele dia, e dia após dia, você vai com todo cuidado olhando essa semente, para que ela não seja abafada pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ciúme, pela raiva, pelo ódio. Por isso é trabalhoso. Ele está nos mostrando que é trabalho, é labor. Porque a conquista da felicidade é nossa, não é graça, como às vezes a doutrina protestante prega, né? Que você diz, eu creio em Deus, e você tem a graça do paraíso. Seria muito fácil. Você tem que construir em si a própria felicidade por meio do equilíbrio interior, da prática da lei de Deus. Então veja a beleza. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Ele não está falando do trabalho das mãos, esse está lá, é importante, fundamental você trabalhar, porque os corpos dependem disso, mas ele está falando da alma, vossas almas. A preocupação dele é com o trabalho na alma. O corpo, a própria natureza divina é tão sábia, né? Que a necessidade de sobrevivência, o prazer que a gente sente, a busca do conforto, faz você trabalhar. Agora, e a alma? Nós estamos cuidando dela? Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Ele está dizendo, gente, não esqueça da alma, que é mais importante que o corpo. E eu, o jardineiro divino, olha ele, falando como jardineiro divino, Espírito de verdade, Jesus. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Porque quem está em luta contra si mesmo, faz isso no silêncio, né? No dia a dia. Só ele sabe o sacrifício que ele tem que fazer para enfrentar o orgulho, o ciúme, a raiva, o ódio, a inveja. Mas não importa, é você consigo mesmo e com Deus e com Jesus. Não precisa ter companhia. Porque isso se dá na sua intimidade, nesse sacrifício de ser cada dia melhor do que o dia anterior. E ele vai dizer, mas tranquilize, que quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se nos escapar das mãos, quando chegar a morte, olha que metáfora, a trama da vida te escapou, agora você saiu desse rolo que é a vida material, é toda uma trama, é vida social, é família, é trabalho, é tudo isso que a gente encontra na sociedade. Isso aí vai desaparecer, não vai ter mais emprego, não vai ter mais trabalho, não vai ter mais relações sociais, como é a Terra, é outro tipo de vida, né? E vossos olhos se fecharem para a luz, os olhos do corpo, que é a morte. Se fechou, acabou, não estou enxergando mais esse mundo. Acabou, chegou a morte. Sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Se eu fizer isso, se eu traçar o sulco, se eu deixar que a semente seja depositada, se eu impedir que ervas daninhas a matem, se eu adubá-la com o suor do meu trabalho, com o meu esforço, eu vou perceber que a semente preciosa que ele depositou germinou. E aí, nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores.
nossos tesouros e misérias. Os tesouros são o bem que conquistamos, as virtudes que conquistamos. As misérias são esses orgulhos, esse egoísmo, esse contexto de vida que nos leva a valorizar mais o corpo. E isso nos torna miserável. É isso que nos torna miserável. Ele não é miserável por ser pobre materialmente falando. Ele é miserável por ser pobre de espírito, de alma, por deixar que o orgulho, que o ciúme, que a inveja, que a mágoa, que a raiva, que o ódio tome conta de si. Isso é pobreza, espiritualmente falando. Isso é miséria. Forma um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós, talvez será o mais resplandecente. O mais desnudo desses vícios morais, não é o mais desnudo materialmente falando, que tem a pobreza, que tem a miséria, não é disso. Aquele que conseguiu jogar fora todos esses vícios morais, ficou livre desses vícios, é este que vai ficar melhor na vida após a morte. Está nas nossas mãos. Que quem tem que traçar o sul é o obreiro, é o trabalhador, cada um cuidando do seu mundo interior. Gente, eu ficaria aí mais uma hora, mas olha, ainda tem esse pedaço todo, vai ficar muito longe. Então vamos sair daqui, né? Meditar nesse espírito tão especial, elevar o nosso pensamento a Allan Kardec, agradecendo a ele, porque nos trouxe tanto ensinamento importante. O segredo da felicidade definitiva, né? O segredo de como viver cada dia com resignação, com alegria, agradecendo dia a dia, não importa as condições de vida, na pobreza, na doença, na riqueza, pouco importa. É uma mera passagem que todos nós estamos passando. Daqui a pouco vamos embora. Deus não nos fez para viver em corpos grosseiros como temos na terra. Ele nos fez para algo muito maior que isso. Aqui é só uma breve passagem que a gente tem que aproveitar. Aproveitemos estudando Kardec, para compreender Kardec e, acima de tudo, para viver Kardec. Porque viver Kardec é viver o pensamento de Jesus na sua mais completa pureza. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.